trazendo aqui um pouco para o pessoal desse histórico, né, desse tapetiningano, que tem toda uma formação com respeito à questão ambiental. Isso é muito importante de colocar, né, porque muitas vezes nós vemos muitas pessoas que têm a boa vontade, que têm o carinho, que fazem ações grandiosas pelo meio ambiente, mas que muitas vezes, às vezes fica difícil quando se precisa ter um laudo técnico, quando se precisa ter, vamos dizer assim, um trabalho que consiga, né, exemplificar, mostrar o que está acontecendo para o poder público, né. No entanto, você nessa parceria então com a OAB aqui de Itapetininga, você foi e realizou, né. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa questão, né. O que fato gerador de tudo isso? Você começou a acompanhar visivelmente que o rio estava mudando? Foi algum fato específico? Aquela questão do fenol há pouco tempo? O que chamou a sua atenção para fazer essas medições no rio Itapetininga? Tá, vamos lá. As medições no Itapetininga de qualidade da água foram feitas há muito tempo atrás. Elas foram feitas durante 2009, 2010 e 2011. Queria aproveitar o gancho que você colocou da parte técnica, porque em um comentário uma pessoa falou assim, ambientalistas. Eu sou ambientalista, eu defendo o meio ambiente, mas além de ambientalista, eu preciso falar isso. Eu sou engenheiro ambiental e sou mestre em hidráulica e saneamento. Então eu tenho uma formação técnica, tenho uma experiência para poder fazer esse tipo de estudo. Durante a minha época de monitoramento, eu já coletava água no Rio Turvo, 2010, Você já 2011. percebia que precisava? Naquela época, no que diz respeito à vazão, eu nunca tinha visto o rio tão baixo. E aí que depois conversando, né, com algumas pessoas, em especial o Fábio de Pilar do Sul, um abraço aqui para o Fábio, que me levou a conhecer alguns pontos lá, que eu percebi que o rio já não estava mais daquela maneira que eu conhecia. Então esse problema é um problema recente, apesar das represas existirem, serem muito antigas, a primeira é de 1913, né, a segunda é de 1950, apesar de elas serem muito antigas, o problema dessa operação de maneira indesejável, ele vem ocorrendo fazem alguns anos apenas. E coincidentemente isso começou a se impactar depois que a represa Jorge da Flor foi esvaziada de maneira abrupta. Então existem diversas fotos na internet, quem quiser procurar lá, represa Jorge da Flor é esvaziada. Ela foi esvaziada... Isso foi noticiado pela mídia, né? Foi noticiado e foi em 2011 e foi quando acabou meu projeto de monitoramento. Então, houve a liberação, né, de um lodo que estava no fundo da represa, morreram muitos peixes, os pescadores, o pessoal da região fala que o Rio Turvo, que é o principal formador de Itapetininga, é importante frisar isso, ele nunca mais foi o mesmo, né? E depois dessa esvaziamento, supostamente para consertar vazamentos na represa, a quantidade de água liberada quando não há geração de energia mudou, e mudou muito. E eu estou indo lá desde o ano passado, só que eu converso apenas no grupo do Rio Itapetininga e não estava postando nada. Faz um ano que eu estou indo lá, fazendo estudo, avaliando, e aí a gente percebeu que de fato, tanto na época das chuvas, quanto na época das secas, a quantidade de água liberada, quando não há geração de energia, ela é muito baixa. E existem leis para reger esse procedimento. A represa pode segurar uma quantidade de água, por exemplo, existe a quantidade de água que entra na represa, essa varia em função das chuvas e etc. Existe a quantidade de água que sai. A represa tem a autorização para liberar uma quantidade de água menor do que a que está entrando, mas ela não pode liberar o quanto ela bem entender. Existem parâmetros a ser obedecidos, né? Entendi. E como que é, vamos dizer assim, só para o pessoal entender, né, essa questão ali das represas, né, porque nós falamos de mais de uma, né, elas são interligadas, a mesma água que passa em uma passa na outra, como que funciona? Passa na outra, até se puder colocar a imagem no telão. Isso, eu vou pedir para o pessoal preparar a imagem aqui. Na prática é assim, a gente tem 2 represas e 3 PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas. Então a gente consegue ver que ali tem o Rio Turvo, né, no canto do lado direito, e a gente tem a primeira represa, que é a chamada represa Paineiras. Essa represa Paineiras, ela acumula água, é um reservatório de acumulação, o tipo dele. Essa água é liberada e gera energia na PCH Batista, que é a primeira PCH, e depois, logo em seguida, na PCH Pilar. A PCH Pilar aproveita a água
que passou pela PCH Batista para gerar mais um pouco de energia. Depois foi construído a jusante, ou seja, depois dessa represa, a represa Jorge da Flor, um pouquinho para baixo. É mais no centro da imagem aqui, né? Isso, mais no centro da imagem. Essa represa Jorge da Flor, ela acumula água para geração de energia na PCH Jorge da Flor. Tá? Então elas estão em conjunto e elas estão tão próximas uma das outras que a gente chama de PCHs em cascata. Então é um conjunto de PCHs em cascata. A represa Jorge da Flor, quando a gente represa um rio, o reflexo desse represamento ele se estende antes do represamento. Então a gente pode dizer que sai a PCH Pilar, o rio já se encontra represado, né? Depois da PCH Pilar ali, a gente já percebe os efeitos desse represamento devido à represa Jorge da Flor. Muito bem, né? E quando você fez a primeira medição, essa primeira medição ela foi o quê? Na entrada da paineira, vamos dizer assim, a entrada dessa água e a saída seria depois da PCH Jorge da Flor, isso? Isso. Eu fiz uma medição, acho que pode tirar a imagem. Pode tirar a imagem já? Isso. Pode falar. Eu fiz uma medição durante janeiro desse ano e a gente fez a medição na entrada da paineiras, que é a principal, porque a paineira segura, a Jorge da Flor segura. Então o problema é o seguinte, e isso é complicado, porque teve um laudo realizado por um técnico do DAE, um geólogo, falando cheio de erros e falando, coincidentemente, no final isenta as represas de qualquer culpa pelo que vem acontecendo. A gente fez a medição na entrada da Paineiras, são dois rios, tem o Rio Turvo e tem um afluente do Rio Turvo chamado Rio Bonito. Tá? Então, nós fizemos a medição numa época de chuva, é importante frisar isso, e deu um pouquinho mais de 5.300 litros por segundo entrando na represa. Tá? Aí eu peguei esse valor e eu fiz um cálculo para estimar a quantidade de água que entra na época das secas. Que isso precisa ser feito. Não posso pegar esse valor e querer que solte isso na época da seca. Não tem como. E dizer que está entrando isso na época de seca. Isso não existe. Então eu fiz um cálculo e no final a quantidade de água estimada para seca, né, o período seco é de 1.700 litros por segundo. Hoje talvez esteja entrando 1.500, 1.400. Só que o valor que a represa precisa liberar é de 310 litros por segundo. É muito menor que esse valor. É um terço do valor. É Menos, um quinto do valor. Detalhe, mesmo que esteja entrando 1.200 litros por segundo, 1.100, 1.000 litros por segundo, o valor que precisa ser liberado é de 310 litros por segundo. E aí, por exemplo, algumas pessoas me questionaram, pessoas estudadas, falaram assim, mas será que essa questão da seca não atrapalha? Eu falei, sem dúvida atrapalha. Mas o critério estabelecido para prever a vazão mínima a ser liberada, que a gente chama de Q710, é um evento extremo. Eventos extremos, como por exemplo uma seca muito grande. Então é um evento que vai acontecer em média uma vez a cada 10 anos. A Q710 para esse local é de 620 litros por segundo. Então significa que em média uma vez a cada 10 anos você vai ter uma vazão tão baixa de 620 litros por segundo que vai durar 7 dias. E já é o dobro do que ela teria que lançar no mínimo. Que já é o dobro. Então o valor que ela tem que lançar é metade desse valor. Então nenhuma ausência de chuva justifica. Tá? E na vazão realizada pelo próprio DAE, né, a medição que eles fizeram na medição que eles fizeram na saída da Jorge da Flor, que é a outra imagem que está aí, né, que inclusive saiu no jornal também, se puder colocar outra imagem aí. Pedir o pessoal colocar na tela aqui pra gente, a imagem que foi capa, então, aqui do jornal Correio de Itapetininga, né? Que foi essa medição realizada pelo DAE. Pelo próprio DAE. Então, assim, a gente percebe que essa é a quantidade de água que estava sendo liberada para o Rio Turvo no ano passado. Observem que o nível da água bate na canela dele. Então, ele conseguiu fazer até por um método de medição que a gente chama aval, que é quando você não precisa de barco, nada, e você... né, ele entrou no rio e mediu em diversas sessões. A medição realizada pelo DAE obteve um valor de 189,2 litros por segundo. Então, assim,
O mínimo que eles têm que soltar é 310. E mesmo na época de estiagem, entra muito mais que isso. O valor obtido pelo DAE foi de 189,2 litros por segundo, bem abaixo dos 310. Só que a gente tem um porém, que aqui nesse ponto onde o técnico realiza a medição, já tem outros 2 afluentes. Então, assim, essa vazão que foi medida é a vazão liberada pela represa com o acréscimo da vazão de 2 corpos hídricos que caem no rio turvo. Então, bem dizendo, não estão liberando nada. Na média, a gente estima que eles estão liberando 100 litros por segundo. Então, é o seguinte, o que eu posso dizer é que foi possível provar que, ao menos no dia em que a medição foi realizada, não estava sendo obedecido o que consta da instrução técnica do DAE de 2017, que exige que no mínimo 50% dessa vazão seja liberado. E observando, né, o comportamento do rio em outras visitas, onde mesmo sem medição realizada, é possível dizer que é muito provável que essa vazão não venha sendo obedecida nessas outras ocasiões também. Não é uma fala minha, é uma constatação das pessoas de Pilar do Sul que convivem com o turvo, que nos dizem isso. Por que aqui em Itapetininga, isso é importante mencionar, por que aqui em Itapetininga a gente não consegue perceber tanto isso? Porque depois que o rio Pinhal Grande deságua no rio Itapetininga, no rio Turvo, aí que ele passa a se chamar rio Itapetininga. Então, assim, quando chega aqui... Entra um outro corpo d'água importante. Entra outro corpo d'água e outros córregos que ajudam a amenizar essa diferença. Tá? Inclusive, outra coisa que é interessante mencionar é que, curiosamente, ano passado, que teve uma seca muito forte também, não teve bandeira vermelha, bandeira tarifária vermelha por causa da pandemia. Então, não era vantajoso gerar energia, porque o custo do megawatt estava mais barato. Então, o que a gente percebeu? O rio Itapetininga, no bairro Porto Velho, chegou a ter 40 metros apenas, 40 centímetros de profundidade. Nossa. Na régua linimétrica. Esse ano a gente não chegou nesse valor. O mínimo que eu vi foi 80. Esse ano o rio está mais cheio, por quê? Porque está interessante soltar mais água, é isso? É interessante soltar mais água para gerar mais energia. Só que o problema é que durante os dias onde não há geração de energia, a quantidade liberada é muito pequena. E mesmo que fosse gerado energia todo dia, que não vem acontecendo isso na época da seca, durante o horário em que não há geração, essa vazão precisa ser respeitada. As PCHs, elas trabalham um modo de operação diferente das usinas hidrelétricas grandes, como Belo Monte, Itaipu. Então, elas trabalham com o conceito de geração horária de energia. Elas geram energia durante alguns horários, preferencialmente nos horários onde onde o preço da energia é maior. Então, essa vazão precisa ser respeitada. Essa vazão mínima de 310 litros por segundo tem que ser liberada durante todo o tempo. Né? E a empresa responsável vai ter que prestar satisfações e esclarecimentos para o Ministério Público. Né? Não é para mim, nem para a OAB, é para o Ministério Público. O que está acontecendo ali, né? E nós vamos continuar falando a respeito disso, só trazendo um pouquinho do pessoal que está comentando aqui com a gente, que está participando do programa. A Josi Monteiro Gomes, ela coloca bom dia e coloca aqui, por que Itapetininga tem tão poucas árvores na cidade? Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso também, falar um pouquinho a respeito também da parte de Itapetininga, da parte ecológica aqui da nossa cidade. Também está assistindo aqui com a gente a Juliana Gonçalves, ela manda muito triste tudo isso. Também o Fuad está assistindo aqui com a gente, o Fábio Coelho também está assistindo, a Márcia coloca ótima explicação, manda aqui pra obrigado. Gente. Também o Rodrigo Gonçalves, ele coloca, a Sabesp não respeita o uso de 20% da capacidade total. Vamos dizer assim, vamos colocar um pouquinho a respeito disso. Nós falamos bastante a respeito do rio antes de Itapetininga, antes de formar Itapetininga, né? Depois, já foi constatado algum abuso? Muito se fala das outorgas do pessoal que tira a água do rio para irrigação, essas coisas, que tem uma certa quantidade e não tem. Foi feito algum estudo nesse sentido? Você acredita que é importante também para o rio ter uma noção a respeito disso, Vinícius? Quando a gente fala de um corpo hídrico, de uma bacia hidrográfica, existe uma série de impactos que ocorrem na bacia. Então, a gente tem, né,
o deflúvio superficial agrícola, que a gente fala que é o escoamento da água superficialmente quando chove, e aí às vezes isso carrega fertilizantes e pesticidas para o corpo hídrico. Por exemplo, eu numa breve análise que eu fiz de dados divulgados, né, pelo CISÁGUA, que não fui eu que fiz o monitoramento, mas eu obtive os dados dos oficiais publicados. Isso, dos 27 pesticidas que obrigatoriamente têm que ser monitorados por lei, todos foram encontrados aqui na água potável. Não é nem na água do rio, todos foram encontrados na água potável. Lembrando que não são dados meus, tá? Foram dados que foram fornecidos pelas companhias de saneamento para o CISÁGUA e esses dados foram compilados e liberados. Então, assim, a gente tem esse deflúvio que traz fertilizantes, traz pesticidas, por isso que é importante a gente ter a mata ciliar preservada. Nós temos a captação de água para irrigação, inclusive é importante, né, o pessoal saiba que essas captações que foram outorgadas pelo DAE, ou seja, que foram autorizadas, elas estão disponíveis no site do DAE. É um pouquinho chato de achar, né? E, geralmente informação mas é um dado útil, público. Informação útil está meio escondida, mas é um dado público. Tem lá o nome do proprietário, a localização, qual que é o rio, qual que é o tipo de outorga e qual é o volume de água, qual a vazão que ele está autorizado a captar e durante quantos dias por mês ele pode fazer essa captação. O problema é que a gente tem captação clandestina, nós temos pessoas que obtêm a captação, mas elas não captam a água, captam um valor acima. A gente tem o lançamento dos efluentes finais das estações de tratamento, que às vezes não ficam dentro do exigido por lei. Então é uma somatória de problemas que no final acaba dando esse problema grande aí. Muito bem. E também, falando um pouquinho aqui, só trazer mais um recado. A Carla Monteiro aqui do Jornal Correio, ela mandou pra gente, acompanhando vocês por aqui. Muito importante manter essa pauta em alta. E nós sabemos do trabalho também do Jornal Correio, tanto que eu vou até trazer para você aqui o último jornal que foi As Bancas, também traz como reportagem de capa mesmo, justamente esse assunto. Então também tem mais informações aqui no Jornal Correio dessa última semana, que está disponível nas bancas aqui de Itapetininga. E Vinícius, algo também que eu vi numa outra entrevista que nós tivemos lá na Rádio Jovem Pan, que você falou, que é a respeito do efluente de esgoto de Pilar do Sul, né? Porque ele acaba entrando um pouquinho antes da nossa cidade aqui de Itapetininga, né? Entra nesse rio e com os níveis mais baixos fica ainda mais difícil, né? Porque, vamos dizer assim, se tem bastante água para misturar ali, dá uma amenizada em tudo, né? Mas conta um pouquinho a respeito disso também pra gente. Isso, até agradeço, Guto, você ter me lembrado, que tava para comentar isso daí. Então imagina assim, que a PCH, as represas, elas não têm a capacidade de armazenar água durante meses como as grandes, mas elas têm a capacidade de reter água e ficar vários dias sem gerar energia. Se elas não liberam essa vazão mínima de 310, liberam 100 litros por segundo, lembrando que eu tenho certeza que no mínimo 1.000 litros por segundo está entrando agora na represa. No mínimo 1.000. Então ela pode segurar 690 e teria que liberar 310. A saída ali da represa, né, quando passa por Pilar do Sul, o esgoto, o efluente final que passou pela estação de tratamento, ele vai parar no Rio Turvo. Junta com o Pinhal e a gente capta essa água que já recebeu esse esgoto. Inclusive, ali na Chapadinha, né? Ali na Chapadinha. Inclusive, Pilar do Sul, que captava a água do Ribeirão Pilar, mas agora capta a água da represa Jorge da Flor também. Na represa Jorge da Flor, a gente que é o Rio Turvo, represado, já caiu o efluente final do distrito do Turvo, que pertence a Tapiraí, mas está na bacia hidrográfica aqui do Rio Itapetininga. Então, já caiu um esgoto lá. Depois, caiu de Pilar. Tratado, mas cai. Tem que ver o nível de tratamento também. Depois, o que acontece? Se eles liberam 100 litros por segundo e não 310, isso influencia na diluição desse esgoto que é lançado, né, ainda que tratado, e que depois Caio Pinhal forma Itapetininga e que vai ser utilizado para o abastecimento da cidade de Itapetininga. Toda a água de Itapetininga, grande parte, né? Tem alguns distritos aqui que nós temos poços artesianos, né? Mas a área urbana de Itapetininga é quase toda desse momento, onde é logo depois, vamos dizer assim,
da entrega ali do efluente final. É bem depois, existe um processo chamado de autodepuração, só que esse processo não funciona como uma mágica de uma hora para outra, que é a capacidade do rio se recuperar de cargas de poluição, especialmente esgoto doméstico. É o que a gente verifica no Rio Tietê, por exemplo, mas o Rio Tietê leva centenas e dezenas de quilômetros para se recuperar. Então, por exemplo, em Barra Bonita, o Rio Tietê está limpo já. E o pessoal acha que ele está limpo porque não chegou em São Paulo. O pessoal acha que o Rio Tietê nasce lá do interior. Isso é muito estranho, porque todos os nossos rios aqui, os principais, Paranapanema, Tietê, eles sobem o estado, Eles sobem. Então a gente tem uma formação de placas aqui, aonde a maior parte dos nossos rios, eles correm rumo ao interior do estado. Então o Paranapanema também, o Rio Grande, que estabelece a divisa entre São Paulo e Minas também, e o Rio Tietê, que é o nosso maior e principal rio também. Ele nasce em Salesópolis, bem próximo da Serra do Mar. Inclusive, um pedacinho do município de Salesópolis já pertence a outra bacia. Só que ele nasce ali e percorre 1.100 quilômetros cortando o estado de São Paulo até desaguar no Rio Paraná. Tem gente que acha que ali na represa de Barra Bonita o rio está limpo porque não chegou em São Paulo, mas é o contrário, ele já chegou de São Paulo, mas ele está tão longe de São Paulo, e como ele vai recebendo outros corpos hídricos, e devido ao processo de autodepuração, ele vem se recuperando. Então, a gente tem esse problema em Itapetininga. Se eles soltam 310 e não 100 litros e não 310, lembrando que 100 litros é uma estimativa, com base no valor de 189 da OAB, né? Da OAB não, do técnico do DAE, como já tem 2 corpos hídricos ali, o valor é menor. Então isso afeta na questão da diluição, e aí a gente tem o problema da questão da classificação de água, né? Que o Rio Turvo é classe 2, se cai essa água ali, né, e está sendo liberado menos água, ele vai mudar a classe dele, entendeu? Pode mudar a classe do Itapetininga se ficar classificado como classe 4. A classe é função do uso e função das concentrações, né? Então, assim, se muda a classe, você não pode estar captando aquela água ali. Então, existe uma problemática muito grande. No que diz respeito a Itapetininga, a gente já tem um poço artesiano funcionando no aquífero Tubarão, para complementar a quantidade de água, né? Então, assim, só a água do rio já não é só utilizada só a água do rio. Tem esse aquífero Tubarão que complementa a água lá na captação. Essa água é bombeada e é mandada junto com a água do rio Itapetininga para ser tratada na estação de tratamento e distribuída para a população. Em todos os distritos, a captação é por poços artesianos. Mas aqui no miolo, na área urbana, que tem quase 150 mil habitantes, a gente depende essencialmente do rio Itapetininga e desse poço artesiano. Muito bem. E agora, olhando para essa questão, você fez esse documento ele tá ganhando, vamos dizer assim, esse espaço, tanto na mídia aqui da cidade, mas também a representação junto com a OAB, levando essa questão, e também eu vi, né, que o deputado Edson Giriboni, você teve uma conversa com ele comprou essa ideia, levou até o dirigente, o superintendente do DAE, para apresentar todos esses dados, né? O que você espera disso, né? O que está escrito ali nesse documento, pelo que me parece aqui, é uma descrição técnica de uma irregularidade, de algo que precisa ser resolvido, melhorado, né? Você acredita que isso vai ter alguma resposta positiva, alguma forma que vai conseguir fazer com que essas represas comecem a operar, vamos dizer assim, dentro, vamos dizer assim, dos padrões exigidos? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o deputado Giriboni por ter, né, acolhido a nossa causa e ter nos auxiliado entregando esse documento. Lembrando que ano passado esse parecer eu não tinha feito esse parecer, era ano eleitoral, as pessoas às vezes não nos conhecem e não têm obrigação de acreditar no que a gente fala. Só que teve muitas pessoas que correram falar que estava tudo bem. E agora está a prova que não está tudo bem. E o nosso interesse não era eleitoral. Tanto que as eleições passaram, mas a gente continuou na briga. Então, esse parecer ele veio porque foi encaminhado um ofício ano passado para a OAB, que também foi notícia, mas não resultou em nada. Não resultou em nada assim, não tivemos resultado. Então aí que a gente pensou que talvez... Mas se fala aí de acionamento do Ministério Público, tudo, mas não teve nenhuma manifestação. Não teve nada. Então a gente, muito pouco, teve a colocação de uma régua,
né, nesse ponto onde foi feita a medição da vazão, mas essa régua não foi homologada, aí precisa ser feita a curva-chave dessa régua, que é a medição da vazão durante 3 datas diferentes. Inclusive o técnico do DAE foi lá medir, tinha conversado com o cara da usina, ele falou que não ia soltar água, o cara começou a soltar água no meio da medição e aí ele perdeu todo o trabalho ali. Porque você não pode soltar, ou você está soltando água e mantém aquele fluxo na hora da medição, ou você não está soltando. Porque ele acabou, de certa forma, invalidando a medição do técnico ali. Daquele dia foi perdido, porque se altera os parâmetros, né? Não dá para entrar em Sem detalhes. entrar muito tecnicamente. Mas se altera os parâmetros. Então, assim, muito pouco foi feito. Descobrimos que existe uma outra régua que foi colocada, mais a jusante da Jorda Flor, sem nenhum afluente. Descobri isso esse final de semana. A gente não tinha sido avisado da colocação dessa régua. Mas aí que a gente decidiu fazer esse parecer, né? O meu parecer só tem 35 páginas, 38 páginas, fora os anexos, né, desse parecer. E aí convido o telespectador a participar do grupo, né, do Facebook Rio Itapetininga, que já tem mais de 1.300 seguidores, e que lá a gente coloca documentos, livre para postagem. Teve gente que colocou fotos do Rio Itapetininga da década de 60, 70. Então, todo assunto relacionado ao Rio Itapetininga, corpos hídricos aqui da região, e às vezes até meio ambiente, a gente acaba postando alguma coisa lá. Eu espero que dessa vez, né, principalmente porque nós temos outras pessoas nos ajudando, que surta efeitos. Está provado que regular não está a situação, né? Lembrando que, caso achem que está regular, não tem que provar para mim, porque eu percebi que algumas pessoas estão tentando vir falar para mim e para membros da OAB que está tudo certo. Não é para mim que vocês têm que provar nada, é para o Ministério Público. Porque não é, de certa forma, um problema particular, né, que você está resolvendo aqui, né? É um problema para a cidade de Itapetininga e que leva, vamos dizer assim, o impacto para toda a sociedade. E nisso o Ministério Público, os órgãos competentes, eles têm que se manifestar e têm que fiscalizar tudo isso, né? Com certeza. Eu nasci em Itapetininga, cresci aqui, morei em várias outras cidades para estudar, para trabalhar. Estou morando aqui desde 2019. A minha família, né, uma delas está aqui há mais de 100 anos, vai dar uns 150 anos já, entendeu? Mas, então, assim, eu sou afetado pelo problema. Meus futuros filhos, netos, podem vir a ser também. Mas o meu trabalho não é como cidadão só, é como um engenheiro, entende? Então, tem questões técnicas. Se você acha que eu fiz alguma coisa no trabalho que está errado, aponte o erro. Porque todo mundo erra. Eu também erro. Só que exatamente por isso que eu levei 5 meses para fazer esse laudo. Lendo e revendo, explicando o máximo possível, até para que quem tem no mínimo ensino médio consiga entender. Então, eu espero que de fato alguma coisa seja feita, porque isso está afetando muito o Rio Turvo e o Rio Itapetininga também.